Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante, diz assim a palavra. Eu vou ler na Bíblia Viva, que tem uma linguagem muito interessante. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água e prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Diga comigo: o vento se aquietou e tudo ficou calmo. E ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Que Deus abençoe o nosso coração e a ministração da sua palavra às nossas vidas. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Gente, esse texto das Escrituras aqui, eu confesso que na minha vida ministerial, eu preguei poucas vezes sobre ele. E é um texto tão rico em seus ensinos. É um texto que traz tanta paz ao nosso coração nos momentos adversos da vida. É um texto que traz fé ao nosso coração. Você sabe que esse texto aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, fique aí. Mas aqui diz, quando cai a tarde, Jesus diz aos seus discípulos: nós vamos atravessar lá para o outro lado do mar. Jesus faz um convite aos seus discípulos para sair de um lugar e partir para outro lugar. Jesus faz um convite aos discípulos: olha, vamos deixar essa situação aqui e nós vamos viver uma nova situação agora. Jesus propõe isso a eles. E aqui diz no verso 33 que eles foram, deixando a multidão. Há dias atrás aqui eu falava para você sobre a multidão e os discípulos. A multidão sempre estava atrás de Jesus. E os discípulos estavam no meio da multidão também. Mas Jesus, quando ele ia para o seu recôndito, para o lugar que ele queria ficar, ele levava os discípulos com ele. E ali com os discípulos, ele falava de uma maneira mais direta, mais clara. Falava de uma maneira mais forte, vamos dizer assim. Então Jesus agiu dessa maneira. Então a multidão o deixa. E aqui ainda diz, Marcos fala que outros barcos foram atrás dele mesmo assim. Talvez um barco com a multidão também. A multidão alugou o barquinho, vamos atrás dele. Porque olha, com esse Jesus aí sempre vai acontecer alguma coisa boa. E quem sabe não acontece com a gente. Então eles estavam sempre interessados em alguma coisa de Jesus para eles. Essa era a multidão. A multidão estava com Jesus, mas não estavam com Jesus para o que der e vier. Estavam com Jesus para ver se alguma coisa boa ia acontecer com ele. E o discípulo não. O discípulo, ele está com Jesus para o que der e o que vier. Esse é discípulo. O discípulo, ele não escolhe muito. O discípulo, ele segue. O discípulo, ele toma a cruz, nega-se a si mesmo e vai em frente. Esse é o discípulo. O discípulo tem essa característica. Ele tem essa característica. E aí quando eles estão indo, mesmo Jesus convidando os discípulos, Jesus está indo com os discípulos, e Jesus vai descansar, porque devia estar cansado, porque, eu não sei se você sabe, mas Jesus era humano, gente. Ele se cansava assim como nós, ele dormia assim como nós, ele tomava banho assim como nós, ele ia ao banheiro assim como nós, ele tomava água assim como nós, ele fazia tudo como a gente faz. Ele era humano. Ele era Deus que se fez homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós.
Porque às vezes é difícil a gente olhar para Jesus e para algumas pessoas é difícil olhar e entender que Jesus, ele também se cansava e descansava. E Jesus então está dormindo lá na polpa do navio, apanha a almofada dele. Eu gosto dessa tradução por causa disso. Dá-nos uma visão. É muito parecido com aquilo que a gente faz quando está cansado, quando a gente se estica lá no sofá, quando a gente vai para a cama, dá um descanso, dá um cochilo. E Jesus estava lá dormindo. E aí os discípulos vêm, aquela tempestade toda, as ondas enormes começam a quebrar, entrar no barco. Eu não sei, acho que deve ter pescador que essa noite que já teve alguma experiência assim. O negócio é terrível, gente, né? É um negócio terrível enfrentar isso. Eu não enfrentei isso, mas eu só de ver o mar bravo eu saí correndo de perto. Você imagina estando lá no meio do barco, né? Então é um negócio complicado. E Jesus estava dormindo numa boa. E os discípulos preocupados. E os discípulos naquela situação. E a Bíblia diz que eles chamam Jesus, aí Jesus se levanta, Jesus dá uma palavra para o mar. E é sobre isso que eu quero refletir aqui. E aí Jesus dá uma palavra, o vento se aquieta e se faz grande bonança. E agora a gente começa a nossa mensagem. Ou seja, a capacidade de permanecer calmo, seguro e no controle de situações, gente, especialmente quando as coisas não estão acontecendo ou elas são adversas, é uma qualidade que poucas pessoas conseguem desenvolver. Você manter a serenidade, você manter a calma em momentos adversos, manter a serenidade. Os discípulos de Jesus aqui, no caso, porque isso daqui foi um milagre, Jesus acalma a tempestade. Você imagina Jesus se colocando no barco dizendo: mar, para, vento, aquieta-te, e tudo para. Você imagina como que os discípulos ficaram? O texto diz que os discípulos disseram: caramba, quem é este? Quem é esse que diz ao mar, para, ao vento, aquieta-te, e tudo fica tranquilo, fica calmo? Quem é esse? Você imagina você passando, você vendo uma cena dessa? Que coisa linda eles viram ali. Mas os discípulos deixaram claro que eles ainda não sabiam lidar. Eles não sabiam lidar com as frustrações, com as dificuldades. Eles não estavam sabendo lidar com isso, porque eles foram perguntar para Jesus: o senhor não se incomoda que a gente está morrendo aqui, o senhor dormindo? O senhor manda a gente atravessar do outro lado, o senhor vai dormir? O senhor não está ouvindo o barulho das ondas bater aqui no nosso barco? Não, nós vamos afundar, Jesus, nós vamos morrer. E eles então entendem que Jesus não estava muito que preocupado com eles. Então, a meio aos fortes ventos e a tempestades, eles, em um tom de recriminação, eles acordam Jesus e dizem: o senhor não se importa que a gente perece aqui? O senhor não está se importando com a gente? E a gente percebe aqui que os discípulos não agiram com fé, porque os discípulos já haviam visto sinais de Jesus. Eles já haviam visto Jesus fazer sinais. Mas mesmo que a gente saiba que os discípulos aqui estavam errados em não agir com fé, a gente tem que reconhecer que nós não somos muito diferentes deles, não. A gente é muito parecido com eles em algum momento da nossa vida, em alguma situação que a gente vive. E nós também precisamos agir com fé. Precisamos agir com fé que nos capacita a ter calma nas horas difíceis. É a fé que nos capacita a termos fé nas horas mais adversas da nossa vida. É a fé que é certeza de coisas que se esperam, a fé que é convicção de fatos que se não veem. É essa fé que a gente precisa. E é pela fé que somos aprovados por Deus. O que a Bíblia diz? O meu justo viverá do quê? Da fé. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alegria não será nele. Deus falou isso. Então é pela fé que somos aprovados por Deus, é por meio dela que nós sabemos e confiamos que Deus está nos guardando e que Deus está nos abençoando. Por mais estranho que pareça a gente ter essa compreensão, a fé é isso.
A fé, ela é certeza de coisas que eu espero. A fé é convicção de coisas que eu não vejo. Olha o que é fé. Convicção de algo que eu não estou vendo. Eu não vejo, mas eu tenho uma convicção dentro de mim. Então essa fé é que nos aprova diante de Deus. Aliás, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Agora, quando a gente pensa em viver pela fé, a fé também, ela não é um exercício abstrato, gente, desconectada. Não. Do nosso dia a dia, ou do dia a dia de nossas vidas. A fé não é algo desconectado. A fé, você viver a fé, não quer dizer que você vai viver desligado da vida que você está vivendo. Não. A fé te proporcionará uma visão que outros não têm. A fé te proporcionará uma visão que aqueles que não têm fé, porque aqueles que não vivem a fé não têm a visão que o Filho de Deus tem. Então a fé, ela proporciona a você esse privilégio de ver além do que os olhos naturais veem, o privilégio de ver além do que aquele que é natural vê, porque aquele que é natural só vê o natural, mas aquele que vive pela fé, ele consegue enxergar o sobrenatural, ele consegue enxergar aquilo que os olhos naturais não veem. O apóstolo Paulo explicou isso lá em Coríntios, capítulo 2, quando ele fala sobre o homem natural, o homem espiritual. Ele fala que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas que o homem espiritual consegue discernir. Então a fé, ela te proporciona isso. Mas viver pela fé não é algo abstrato, desconectado do dia a dia de nossas vidas. Viver pela fé não nos isenta de fazer aquilo que nos cabe fazer. Diga, viver pela fé não me isenta de fazer o que devo fazer. O viver pela fé não isenta você de fazer o que você deve fazer. Nesse tempo de pandemia, nós vivemos a fé. Agora, porque eu vivo a fé, eu não vou observar aquilo que o Ministério da Saúde coloca para nós? Não, isso seria uma fé burra. A fé inteligente observa as precauções que a gente tem que tomar. Jesus, quando ele curou os leprosos nos seus dias, Jesus, ele após curar um leproso, ele pedia para que o leproso fosse se apresentar ao sacerdote. Porque o sacerdote, ele era a autoridade sanitária naqueles dias. E aí o sacerdote olhava para o leproso, e então ele constatava: você está curado e você pode então voltar à sua vida social. Era assim que era. A fé não é um tiro no escuro, gente. A fé não é um pulo no escuro. A fé não é eu sair correndo daqui, pular naquela parede e pela fé eu não vou me machucar. Claro que eu vou me machucar. É lei da física. Eu vou me machucar, não vai dar certo esse embate com a parede, não vai dar certo. Então eu preciso viver essa fé, mas essa fé que não é uma fé que me isenta de fazer aquilo que me cabe fazer. Você lembra de João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus não isentou as pessoas de tirar a pedra com os homens, fazer um milagre é comigo. A pedra quem tira somos nós. Somos nós que vamos tirar a pedra. Somos nós que vamos cuidar do que Deus nos confia. Somos nós que vamos zelar pelo que Deus nos confia. Somos nós que vamos organizar o que Deus nos dá para ser organizado. É a gente que vai decidir, mas é a gente que organiza. Deus não vai enviar um anjo do céu para abrir o copo e para me dar água na boca. Não vai fazer isso. Eu não tenho que esperar isso de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe. Jesus ressuscita Lázaro, mas quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus diz: tirem a pedra da entrada do túmulo. Então, vamos explicando essa analogia. A nossa vida, nós podemos e devemos exercitar a fé, desenvolvendo e fortalecendo hábitos na nossa vida. Primeiro,
Segundo o que Paulo fala em Romanos 10:17, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. E a fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a fé verdadeira é gerada pela palavra. Por isso que quando você ouve a palavra, quando você se envolve com a palavra, a sua vida é outra. Não venha você me dizer que você vai ficar sem ter comunhão com a palavra e a sua vida vai ser igual àquela daquela pessoa que vive a comunhão com a palavra. A pessoa que vive a comunhão com a palavra, ela absorve fé para a vida dela. A letra, Jesus disse, é verdade, Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra em nós. E o Espírito Santo está na vida de cada crente em Jesus Cristo. Então, quando você se envolve com a palavra de Deus, você absorve o Espírito da palavra. Então, para a fé crescer dentro da gente, a gente precisa fortalecer hábitos na nossa vida. A fé, ela vem como resultado do nosso envolvimento com a palavra de Deus. Então, vamos refletir sobre algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que nós temos que entender, gente, os discípulos, eles viveram essa experiência, eles viram o milagre de Jesus, eles viram Jesus ali fazer algo poderoso, fazer um milagre, eles ficaram apavorados, assim como nós ficamos apavorados diante de algumas situações. Isso tudo é muito comum, é muito normal, porque somos humanos, não estamos no céu ainda. Enquanto nós estivermos aqui, nós poderemos passar por situações assim. É normal, não se culpe por isso. Entenda que quando isso te acontecer, é importante que você entenda o papel que você deve exercer e que você recorra a Deus nessa hora. Primeiro, orientar-se para a vida, a eternidade. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo nessa vida é passageiro. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma crise dura para sempre. Ela vai passar. E é por isso que nessa hora você tem que entender. O apóstolo Paulo, nas suas escritas, ele diz que a nossa leve e momentânea situação, a nossa leve e momentânea crise, a nossa leve e momentânea tribulação, ele chama de leve e momentânea. Por quê? Porque ele sabe que é algo temporal, vai passar. É algo que nos alcança, mas que passa. Então tudo nessa vida é passageiro. Olha o que Tiago diz lá em capítulo 4, no verso 14. Ele diz assim, ó: como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A gente tem que aprender a viver em função daquilo que é eterno. Quando você vive em função daquilo que é eterno, que ficará para sempre nas nossas vidas, como Jesus falou. O que Jesus falou para os seus discípulos naquele dia? Ele falou: ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Ele disse que você tem que ter uma vida, para você viver uma vida de fé, você tem que entender que a sua vida não se resume a isso que nós estamos vivendo. A nossa vida vai além disso, gente. Billy Graham dizia, o grande pregador, Billy Graham, que foi um grande homem de Deus. Billy Graham, ele dizia assim: olha, quando derem a notícia da minha morte, não acreditem, porque eu não morro mais. E Billy Graham partiu, acho que com 101 anos ou 100 anos, um negócio assim, lúcido, um homem de Deus incrível, um homem que entraria para a galeria dos homens da fé tranquilamente, um homem que fez uma obra linda quando aqui esteve, e ele disse: olha, quando eu morrer, não acreditem, porque eu não morro mais.
certeza de eternidade. Tem gente que vive com a cabeça só na terra. E segundo o apóstolo Paulo, eu chamo ele de nosso apóstolo, porque ele é o apóstolo que eu tenho. O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses, para que a gente pense nas coisas lá do alto, para que a gente busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Não é que você vai viver uma vida alienada, não é isso que eu estou dizendo. Você vai estar na terra, mas com a cabeça no céu. Seus pés vão estar aqui na terra, caminhando, mas a sua cabeça é a cabeça do céu, a sua visão é a visão de Deus. A vontade que você carrega é a vontade de Deus, é o princípio de Deus, é os valores do céu. E você anda com esses valores na sua vida. Quando a pessoa não vive em função daquilo que é eterno, qualquer coisa derruba ela, qualquer coisa para ela. Por que o apóstolo Paulo, ele não parou na sua vida? Por que o apóstolo Paulo terminou a sua vida dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, eu guardei a minha fé? Sabe por quê? Porque ele sabia em quem cria. Ele sabia em quem cria. Por isso que a fé dele se tornou uma fé inabalável. Foi como Jesus lá em Mateus, quando Jesus termina o sermão do monte, ele fala: olha, o homem prudente, a mulher prudente, é como aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, que absorveu os ensinos, que viveu os ensinos, que viveu a palavra. Essa pessoa vai bater tudo contra a casa dela, mas a casa dela vai ficar firme, porque ela está firmada sobre a rocha. Essa é a fé. Então, se oriente pelos valores da eternidade, pela vida na eternidade. Ajunte tesouro onde ninguém rouba de você. Porque tudo que a gente juntar aqui, gente, a gente está correndo risco. A gente está correndo risco. Por isso que quando a gente compra alguma coisa de valor aqui, a gente faz o quê? Seguro. A gente bota no seguro porque a gente tem medo de alguém roubar da gente. E está certo, não está errado fazer seguro não. Quando você comprar alguma coisa de valor, faz o teu seguro, é importante. Você vive num mundo tão complicado, está todo mundo querendo levar o que você adquire. Então, pode segurar, não tem problema nenhum. Mas você está vendo como a gente cuida dos nossos bens materiais? A gente faz o seguro da casa, a gente faz um seguro dos eletrônicos que a gente compra. Hoje estão fazendo seguro até de celular. Tem celular de 15 mil reais, tem que fazer seguro mesmo. Isso daí, eu falar a verdade, tem que andar com o celular trancado num cadeado. Quando você for atender, você abre. Isso é uma loucura, doideira isso. Então, tudo que a gente tem como valor, a gente segura. E a nossa vida? Ah, pastor, já segurei minha vida. Não é esse seguro que eu estou falando. Não é esse seguro. Esse seguro, às vezes, você tem que fazer e ficar quieto. Porque se você falar, é perigoso também. Alguém dá um negocinho para você tomar. Pra você... Misericórdia, né, gente? Que situação, né? Você tem que fazer um seguro de vida e ficar quieto, né? Porque tem gente que está valendo mais morto que vivo. Claro que eu estou brincando, né, gente? Mas olha, mas a gente não faz esse tipo de seguro? Faz ou não faz? Faz. Por que não segurar então a sua vida espiritual? Se a gente desse o último inspiro agora, qual é a certeza que tu tem dentro de você? Onde você vai viver a eternidade? Você que está me vendo aí, onde você vai viver a eternidade? Onde você vai viver? Porque tem gente que não se preocupa com nada disso. Esses dias atrás um cara falou para mim: pastor, eu não consigo acreditar em Deus como o senhor fala. Eu falei: é mesmo? Eu vou na boa conversando com o cara, sabe, é mesmo, rapaz, por que você não acredita? Ah, porque eu não acho que é nada assim não. Aí eu falei para ele assim: ó, tá bom, vai, imaginemos que eu esteja errado. Se eu estiver errado quanto à eternidade e quanto à existência de Deus, se eu estiver errado, eu não estou perdendo nada. Se eu estiver errado, eu não estou perdendo nada. Eu não estou perdendo nada por acreditar na existência do Deus a quem eu sirvo. Mas e você? Você não acreditar e você se deparar com Ele um dia. E aí? Quem que está perdendo? Aí o cara: né, pastor? Aí eu acho que é eu, né? Eu acho não, eu tenho certeza que você está perdendo, rapaz. Você tem que entregar a tua vida a Cristo. Um dia você vai se encontrar com Deus, cara.
Aí eu já comecei a ser profeta para o cara. Já mudei a cara, você vai se encontrar com Deus, rapaz. Eu falei, ô pastor, não fala assim não, né? Eu falei, mas é desse jeito que você funciona, meu. Eu tenho que ficar bravo para você entender? Né? E aí, um amigo, falei para ele, se eu fosse você, eu revia, cara, essa maneira de acreditar. Você precisa ouvir a palavra vai gerar fé na tua vida, e aí você vai provar de salvação. Então, se oriente por valores eternos. Faz tua parte aqui, faz o que você tem que fazer para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera. Faz o que você tem que fazer, Deus não te proíbe disso não. Deus colocou você aqui para você viver a sua vida mesmo da melhor maneira possível. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito é pensamentos de paz e vida para dar a você um fim abençoado. Agora, você tem que pensar sobre isso. Ajunte tesouro no céu. Ninguém rouba o que você planta em Deus. Sabe, se tem algo que ninguém rouba de você, que ninguém consegue roubar de você, é aquilo que você planta no céu. E é isso que Jesus quer. Outra coisa, aprenda a assumir. E quando eu falo isso para você, eu sei o quanto isso é difícil. Assuma, tenta, procure ter autonomia nas suas emoções. Sabe? Procure assumir o controle das suas emoções. As emoções, elas são importantes, elas fazem parte das nossas vidas, mas elas não podem dominar a nossa vida. Você já percebeu como as emoções nos enganam? Sim ou não? Você não acordou um dia traído pelas suas emoções? Será que você nunca acordou um dia traído pelas suas emoções? Será que você nunca foi fazer uma caminhada e as suas emoções começaram a falar com você de uma maneira que você não quer? Por isso que o salmista dizia, ô minha alma, o que está vendo com você? Ô minha alma, por que você está desse jeito? Ô minha alma, por que você está pensando assim? Bendiz o Deus da sua salvação, minha alma. Um cara que falava com ele, parece loucura, mas não é. Então, a nossa alma, ela pode ser enganosa. A gente sente um negócio de manhã e chega à noite a gente não sente mais. Sentimentos enganam. Você sabia que tem gente que morre sem sentir nada? Não sentiu nada. Morreu, nem sentiu. O cara falou, acordei morto. Ele acordou morto. Como é que pode isso? Não dá, gente. Não sente. Tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente se deixa enganar, a gente se deixa levar, e isso vai prejudicando a gente. Não se deixa levar pela sua alma, não se deixe levar pelos sentimentos que às vezes insistem em dominar você. Por que você acha que a Bíblia manda dizer, diga ao fraco, eu sou forte? O que você acha que uma pessoa fraca está sentindo? Uma pessoa fraca está sentindo fraqueza. E a Bíblia recomenda a ele dizer, diga àquele que está fraco, eu sou forte. Lá em Lamentações, Jeremias diz, olha, traga a sua memória, traz a sua alma aquilo que te dá esperança. Começa a pensar naquilo que te dá esperança, encha os seus pensamentos de esperança. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, pense no que é bom, no que é santo, no que é amável, porque aquilo que você pensa norteia os seus sentimentos, norteia aquilo que a sua alma sente. Por isso que a Bíblia fala, aquele que guarda a sua língua, da angústia guarda a alma. Quantos aconselhamentos que eu não dei na minha vida, que a pessoa falou assim, pastor, eu estou tão mal, estou sentindo uns negócios tão estranhos, eu não sei o que é. Aí eu vou conversando com a pessoa, pergunto para ela, o que você tem falado nos últimos dias? Tenta trazer a memória o que você tem falado nos últimos dias. Aí a pessoa começa a falar, pastor, eu tenho sido muito pessimista. Eu tenho, através das minhas palavras, plantado uma psicologia de morte. E aí a pessoa acaba se esquecendo do que fala, e aí começa a sentir aquilo que começa a somatizar, né? Aí somatiza, a pessoa sente. Aprenda a pensar antes de agir. Não se deixe levar por emoções.
Não se deixe levar por emoções. A Bíblia fala que em Provérbios 19:2, é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:11. Olha o que Paulo diz, ó: não estou dizendo isso porque esteja precisando, pois eu aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. O que Paulo está dizendo aqui? Eu aprendi a ter autonomia sobre as minhas emoções. Eu aprendi a viver tendo e não tendo. Eu aprendi a viver com um diagnóstico X e com o diagnóstico Y. Eu aprendi a viver dessa maneira, eu aprendi a viver dessa maneira. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tinha o que? Autonomia sobre aquilo que ele sentia em relação àquilo que acontecia ao redor dele. Gente, a minha maior preocupação, eu externei isso no último domingo aqui, quando conversei com uma pessoa essa semana, e eu percebi ela toda perdida emocionalmente. Estava 6 meses sem sair de dentro de casa, 6 meses, recebendo mantimentos através dos filhos, na porta de casa, não recebendo visita de ninguém. E a pessoa: pastor, agora eu quero sair dessa. E eu falei: a gente quer te ajudar, mas viva com coragem. Porque às vezes as pessoas querem modelar a gente, querem colocar a gente num molde e dizer: você tem que ser assim. Tudo bem, gente, nós vamos ouvir todas as coisas, nós vamos observar todas as coisas, a gente vai reter aquilo que é bom, aquilo que a gente percebe. Pera lá, tudo bem, eu tenho que me cuidar sim, mas eu não posso ter um cuidado que me adoeça. Sabe? Então, Paulo diz assim: olha, eu aprendi a viver, tendo muito ou tendo pouco. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é... E, gente, o surto emocional é um negócio tão silencioso. Eu não sou um especialista na área não, mas eu tento ler um pouco sobre isso. É muito sutil o surto emocional. E por quê? Porque a gente não está cuidando. Então a fé, ela faz o que com você? A fé, ela proporciona a você certeza de cuidado de Deus, certeza de bênção de Deus, e deixa ocorrer. Então, ter controle. Tenta controlar as suas emoções. Peça a Deus isso. Sabe? Descobrir o que pode ajudar você a ter uma vida de fé, uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. O que eu preciso para ter uma vida mais tranquila emocionalmente, na minha fé? Como que eu faço isso? Gente, a fé abençoa nossas emoções. A fé abençoa nossas emoções. Uma vida de oração é a principal forma de você ter um coração mais tranquilo, sabia? Vida de oração. Tem segredo orar, gente? Não, orar é bater papo, orar é conversar. É que às vezes as pessoas, elas vão criando na oração aquele mundo místico, aquela coisa parece, sabe? Gente, não há modelo de oração. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, faz uma oração de fé em mim. Oração de fé? É, uma oração forte. O que é uma oração forte? Eu perguntei, é que a pessoa está ouvindo tanto isso, que tem gente que vai para a televisão: vem aqui que eu vou fazer uma oração forte em você, e o mal vai sair da sua vida. E a pessoa corre lá, que a oração é forte. O que é oração forte, gente? A oração forte é a oração que é feita com fé. É a oração que é feita com fé. É a oração que crê naquilo que não se vê. É a oração que crê, que tem a convicção daquilo que ela não está vendo. Isso é a oração da fé. Isso é oração de fé. Então, a oração. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, como é que ora? Eu pergunto: como é que fala? Se ela fala. Porque Deus entende até a linguagem de sinal. Até o mudo ora. O surdo ora. Falam com Deus. Deus conhece Libras. Deus conhece, sabia? Deus conhece. Sabe tudo.
Aliás, sabe até o que você pensa. Você pode não falar nada para ele, fazer uma oração silenciosa. O crente mais tradicional gosta dessa oração, né? E o pentecostal gosta de barulho, muito barulho. Eu já preguei de igrejas extremamente tradicionais a igrejas pentecostais. Lá no meio dos meus irmãos tradicionais, eu me compreendi, eles compreenderam, e todo mundo compreendeu todo mundo, e foi uma bênção. E lá nos meus irmãos pentecostais, ninguém entendeu ninguém, mas foi tudo uma bênção também. Tudo uma bênção. São, né, costumes que as pessoas têm. Então, gente, descobrir o que pode nos dar oração. Oração é a principal forma de você acalmar seu coração. Por isso a Bíblia diz, olha, que sejam conhecidas de Deus todas as vossas petições. Que seja conhecido de Deus tudo que te incomoda, tudo que estressa você. Que seja conhecido de Deus tudo que te dá raiva. Sabe, que seja conhecido de Deus. Você falar para Deus, Deus, esse negócio você me deixa nervoso, me ajuda aí. E aí Deus vai te ajudar. É simples, gente, não tem segredo. Não tem segredo. É isso que a gente tem que entender, o mistério está revelado. Mas aí às vezes a pessoa pensa, não, vamos orar agora. Ó Deus, Pai, deixa a voz bem grave, sabe? Não tem necessidade disso. Deus tem um sistema, gente, de equalização, de masterização, que o negócio chega bom para ele lá no céu. Pode ter voz de taquara rachada, sabe? Pode ter uma voz, não precisa ter voz bonita, grave, aquela coisa de radialista, não precisa disso. Mas às vezes a pessoa coloca isso, eu não sei orar. Claro que sabe orar, você está falando comigo, é a mesma coisa, só que você fala com Ele. E quando você falar com Ele, você fale com Ele em nome de Jesus, e o céu vai se abrir para você. Não tem segredo, sabe? Coisas que te ajudam. Gente, você já percebeu como a gente está perdendo a capacidade de reflexão? A gente está perdendo a capacidade de parar um pouco. A gente está perdendo a capacidade de observar as coisas. Eu não sei se você já se apercebeu disso. De observar as coisas mais simples, de parar diante do nada, ficar olhando para o nada e deixar Deus ministrar o seu coração através daquilo que aparentemente é nada. Teve um dia aí que eu estava aqui próximo a Mogi das Cruzes, e eu fiquei com uma vontade estava com uma vontade, Deus, eu preciso ter uma sós contigo. Aí sabe o que eu fiz? Peguei o carro, fui lá para o Pico do Urubu, subi lá, sentei numa pedra lá, fiquei olhando para o nada, pensando, refletindo sobre as promessas de Deus, refletindo sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o propósito de Deus na minha vida. Fiquei ali. Gente, aquilo foi tão renovador para a minha vida. Sabe aquela coisa simples? Você que tem lá no seu condomínio, um jardim no seu condomínio, sentar lá no banco, lá olhar para o nada. Há tempos atrás eu nunca, gente, fazia tanto tempo que eu não apanhava um trem, eu não sabia nem que porta entrava. Peguei um trem, não sabia que porta que entrava do trem. Tanto tempo que eu não vou. Aí eu vi um monte de porta abrindo, eu falei, acho que eu posso escolher qualquer uma. Aí entrei numa porta, eu me lembro que eu assentei no trem assim, eu fui num horário que vai menos gente, né? E fiquei assentado ali. Esse dia o meu filho Gustavo foi comigo. Faz um tempinho já. E eu ficava observando as pessoas. E percebendo a inquietude, a preocupação, a ansiedade. Estava escrito no rosto das pessoas. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor é um Deus tão bom com a gente. O Senhor nos dá uma palavra de fé para cada dia. O Senhor nos dá um não temas para cada dia. O Senhor fala que o Senhor é conosco a cada dia. O Senhor fala para a gente ser forte, para a gente ser corajoso. Na ida foi tudo bem. Na volta eu falei, vou aprontar com meu filho, com o Gustavo. Tudo que passavam vendendo no trem eu comprava e dava para ele. Eu vou brincar com esse menino agora. Eu vou até Suzano agora brincando com ele. Ô pai, você está doido? Pai, está... Não, leva aí meu filho, está baratinho, brincando com ele, né? Fiz daquele momento um momento bacana e um momento de reflexão. A gente tem que parar para refletir um pouco, gente.
Sabe, a gente está perdendo essa capacidade de ser introspectivo, de olhar um pouco para dentro. A gente está muito bom para olhar para o lado, para olhar para o outro, para olhar para o que o outro está dizendo, o que o outro está falando, e a gente perde a capacidade de... E isso nos ajuda, sabia? Isso nos ajuda, isso te ajuda. Fazer uma caminhada abençoada. Tem um irmão aqui da igreja que falou para mim, ele chega aqui na igreja, eu brinco com ele, né? Ele fala: pastor, hoje eu fiz uma caminhada de 7 quilômetros e eu falei muito com Deus na caminhada. Pastor, e eu falei com a natureza que Deus criou. Eu falei: é bom mesmo você explicar que Deus criou, não vem com essa ideia de panteísmo para cima de mim não. Que Deus não é tudo e tudo não é Deus. Deus criou todas as coisas, né? Brincando com ele. E ele: pastor, eu estou me sentindo abençoado. E é um cara que tem um equilíbrio na vida dele, sabe? Observe isso nele. Tem as suas crises, mas tem equilíbrio. Caminhar, ler a palavra de Deus, sabe? Colocar um som bem alto lá no seu carro e cantar junto. Um dia perguntaram para mim: pastor, qual que é a música de Deus e qual que é a música do diabo? Eu falei: toda a música do diabo é ruim. Toda a música do... Tudo que for música ruim, você pode estar certo, é dele. A música boa é de Deus. Na verdade, ele estava querendo perguntar para mim: ô pastor, eu preciso, o que eu preciso? Eu preciso ouvir só esse tipo. Não, rapaz, você tem que ouvir música boa e alguma coisa que você goste. Não é pecado não, meu filho. Falei para ele: não é pecado não. Na verdade, ele queria perguntar: pastor, música secular é pecado? Falei: claro que não. Tem música ruim e música boa. Volto a dizer para você, toda música ruim é do capeta. Por isso que eu falei para ele. Eu gosto de música boa. Música ruim não gosto não, porque música ruim eu sei de quem é. Então eu gosto de música boa. Então, gente, sabe, entenda que tem coisas que vão te ajudar na tua vida de fé. Você não viu que eu postei lá no Facebook, lá, o culto de domingo à noite que a gente viveu aqui? A gente cantou uma música aqui, eu pedi uma música, aí acabamos cantando outra. É uma bênção. Tudo a gente improvisa aqui na hora. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Esqueci a letra. Mas a música é boa, essa é boa. E aí postei parte da música lá, e Deus está no controle, gerando fé nas pessoas. Então, são muitas as formas que você pode encontrar para você manter fé no seu coração, manter equilíbrio na tua vida. Você tem que buscar isso de uma maneira abençoada, gente. E acabou. E para encerrar, aprenda a viver para Deus. Quer alimentar a sua fé? Viva para Deus. Faz de tudo que você faz uma honra para Deus. Faça daquilo que você está fazendo uma honra para Deus. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer com isso que você tem que fazer da sua vida um sacerdócio. Gente, tem algumas coisas que Deus ama. Deus ama quem faz com alegria. Deus ama quem é justo. Eu podia falar sobre muitas outras coisas, aí era outra mensagem aqui, mas eu vou citar essas duas coisas. Deus ama quem pratica justiça. Se você é justo, Deus ama isso que você está fazendo. Deus odeia a injustiça, Deus ama a justiça. Nas redes sociais aí, estão correndo um assunto aí, eu imagino como é que Deus está entristecido com a justiça. Pelo menos daqueles que julgaram aquela causa que você já sabe, da questão do estupro. Terrível, gente. Não dá para você olhar para aquilo e falar: está tudo certo. Não, está tudo errado. Não dá para acreditar que um promotor, que um juiz e que um advogado, não dá para acreditar. Eles foram infelizes ao extremo. Não sabemos o que aconteceu, mas eu fico pensando: Deus, é muita injustiça. Deus odeia a injustiça, mas Deus ama a justiça. Então o que você faz? Você vive para Deus com injustiça? Não, você só pode viver para Deus sendo justo. Sabe, gente, na minha vida cristã, eu sempre pensei, e eu sempre acreditei nisso. Eu falei: Deus, me ajuda a ser o mais justo possível. Porque eu não consigo ser justo 100%, porque eu não conheço corações.
Mas eu conheço intenções. As intenções se manifestam. As intenções são manifestas através das atitudes. As atitudes que a pessoa vai tendo revela muito daquilo que ela é. E aí a gente tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a ser justo. Eu tenho pedido isso a Deus, porque Deus ama aquele que faz com alegria, aquele que faz aquilo que faz com alegria. Quer servir ao Senhor, sirva com alegria. A Bíblia diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresente-se a Ele com cântico, saiba que o Senhor é bom, e vá em frente. Então viva para Deus. Sua vida, ela precisa ser vivida em função da vontade de Deus. O que você faz no seu dia a dia? Faz disso um sacerdócio. O que você faz no seu dia a dia? Você é um mecânico, você é um pintor, você é um médico, você é um advogado, você é um encarregado lá no seu setor, você é um chefe, você é um empresário. Faz disso que você está fazendo, faz disso que você está fazendo um sacerdócio. Você é do lar, faça da sua casa um grande altar. Sabe, sirva a Deus com aquilo que você está fazendo. Dá para ser sacerdote de Deus com o que você está fazendo. Quer você trabalhe, quer você corra, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, vai fazendo tudo que você faz e glorifica a Deus com o que você está fazendo. É isso que ele está falando. Viver para Deus é isso. Viva para Deus, até porque Deus sabe o que é melhor para você. Então viva com Ele, viva para Ele. Mantenha o seu foco nisso daqui, ó. Olha o que a Bíblia nos diz, na Bíblia Viva novamente. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, e que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um de vocês uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão por experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui como não é difícil de se entender as coisas. Você vai vivendo para Deus e você descobre o propósito de Deus. Não é fácil, gente, manter a fé num mundo transtornado como o nosso. O mundo está perdido. Essa é a palavra que eu tenho para o mundo que a gente vive. Está perdido. Um mundo sem norte. Um mundo que deteriora valores. Um mundo que deteriora princípios. Um mundo, como disse Jesus, jaz no maligno. E você é chamado a manter a fé. Mas é possível você manter a fé. É possível você se manter transformado, como disse o apóstolo Paulo aqui. Porque nos dias do apóstolo Paulo, havia os problemas daquela época. E hoje há os problemas da nossa época. Por isso que a contextualização, sem comprometer a nossa fé, é muito importante. É você se contextualizar sem mundanizar. Você se contextualiza sem se mundanizar. É se contextualizar. Eu entendo, eu compreendo, eu respeito. Eu posso até mudar a minha opinião, mas eu mantenho os meus valores e eu aprofundo as minhas raízes. Eu tenho raiz. Então eu entendo, respeito, compreendo. Eu faço tudo isso, porque a fé me leva para esse caminho. Então, não é fácil se manter em fé, manter a fé no coração, nesse mundo transtornado em que a gente vive, mas é possível. Para os discípulos, lá no episódio que nós lemos, eles achavam que
está tudo acabado, o barco vai afundar e a gente vai morrer. Mas de repente Jesus mostra que Ele está no controle, que Ele está cuidando dos seus. E essa noite, o Espírito de Deus está falando para nós: mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Se ajude nesse processo. Você vai manter a sua fé quando você entender que você precisa de comunhão com a palavra de Deus, de que você precisa se orientar por valores eternos. Isso vai manter a sua fé. Que você precisa falar com as suas emoções, controlar suas emoções, porque as nossas emoções nos enganam. Descobrir o que pode te ajudar a se manter em fé nesse tempo. A oração, a palavra, aquilo que você sabe que faz bem a você. Porque tem coisas, gente, você sabe que a maneira, as reações que nós temos diante das coisas, elas são diferentes, não é verdade? Eu gosto de aprender, eu gosto de ler alguma coisa com fundo musical. Eu gosto. Tem gente que gosta de ler no silêncio total, e é só assim que ele aprende. Cada um tem um jeito de aprender, um jeito de desenvolver. Tem gente que aprende lendo, tem outro que aprende ouvindo. Então você tem que descobrir a tua melhor maneira de desenvolver sua vida. Não há uma forma, não há uma forma, não há um molde, não há uma coisa que nós vamos moldar as pessoas todas iguaizinhas. Não vai acontecer isso. Então você tem que descobrir o teu jeito. Descobre o teu jeito de avivar teu coração, de avivar tua fé. Tem gente que aviva a fé escutando, ouvindo. Tem outro que aviva a fé observando, lendo, estudando. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. E viva para Deus. À medida que você viver para Deus, você vai descobrindo o propósito de Deus para a sua vida. E descobrir o propósito de Deus, viva pelo propósito de Deus. Viva pelo propósito de Deus. Viva por aquilo que Deus está falando. É isso que eu tenho para você. Fiquemos de pé.